Nós não devemos tomar os textos que estão contidos no Velho Testamento como se eles fossem absoluta expressão literal da verdade. Mas nós podemos tirar muitas lições das passagens que ele contém pela possibilidade que nós encontramos nessa literatura de fazermos reflexões sobre as questões que nos envolvem. Os rabinos, portanto, analisando as questões que envolvem o aspecto da vida e do tempo, contam algumas histórias baseadas dentro do Velho Testamento que nos oferecem reflexões bastante razoáveis. Eles contam, mas isso é apenas uma parábola, não se pode tomar como absoluto, que havia um jovem que ele gostava de visitar locais novos, andar, colocava a mochila nas costas e saía para conhecer lugares ainda não conhecidos por ele. E conta a história que, viajando por entre montanhas, locais bastante isolados, ele chegou a um vilarejo muito pequeno, aonde, no fosso entre montanhas, num local, lá num vale, lá embaixo das montanhas, havia uma vila pequena, formada por uma comunidade de judeus. E ele começou a andar pelo meio da comunidade e, como a cidade era pequena, ele foi andando e chegou até o cemitério. Quando ele chegou no cemitério, ele entrou e tinha um senhor limpando, varrendo ali o local, e ele começou a andar pelas sepulturas e começou a ver o que estava escrito nas lápides. Daí dizia assim: fulano de tal viveu 2 anos, 7 meses, 3 dias. Puxa, morreu muito jovem. A lápide do lado, fulano de tal, 4 anos, 2 meses, 5 dias. Na outra, fulano de tal, 5 meses. E ele começou a estranhar, porque ele foi andando o cemitério inteiro, só tinha crianças. O cemitério era só de crianças. E ele achou estranho. Uma cidade tão pequena, reservar um cemitério só para crianças. Então ele se aproximou do homem que estava varrendo e perguntou: por que uma cidade tão pequena possui um cemitério consagrado apenas para crianças? Onde vocês sepultam os velhos? O senhor que estava limpando o cemitério parou, olhou para ele e disse: não, esse é o único cemitério da cidade. Aqui estão enterrados todos que já faleceram aqui nesse vilarejo. Ele disse: mas eu só vejo crianças. Onde? Aí ele foi mostrar nas lápides. E então o cuidador de lá do cemitério disse: nós temos um costume aqui na nossa cidade. O nosso costume é que nós, todos os dias, antes de dormir, nós passamos o dia todo que nós vivemos. E se nós considerarmos que nós aproveitamos efetivamente todos os dias da nossa vida, nós contamos um dia de existência. Mas quando aquele dia passou e nós não conseguimos realizar todo o bem que nos era possível fazer, quando nós desperdiçamos oportunidades de sermos úteis, nós não contabilizamos esse dia nas nossas vidas. E aí, quando chega a hora de nós sermos sepultados, nós trazemos daquele morto a caderneta que ele tinha, para que esse número seja cifrado na lápide que ele é sepultado. Para que nunca nós esqueçamos que os nossos dias na Terra só podem ser contados pelos dias que efetivamente fizemos o bem. Esse conceito que muitos defendem dentro do judaísmo está apoiado em um versículo. É o versículo 25 do livro do Gênesis, capítulo 7, que fala sobre a morte de Abraão. Nesse versículo, a Torá registra que Abraão faleceu com 175 anos. E diz o texto: e esses foram os anos e os dias de Abraão. Querendo dizer que Abraão usou todos os dias que ele teve. Que ele não deixou as oportunidades serem desperdiçadas. Ele utilizou, portanto, todos os dias de todos os anos de sua vida. Se na lápide dele pudesse ser escrito tal como no vilarejo,
nós encontraríamos ali a integralidade dos dias, dos meses e dos anos que Abraão viveu sobre a terra. Esse é um conceito judaico, não é um conceito espírita, mas vale como reflexão para nós nessa nossa análise sobre o valor do tempo, a importância desse recurso dentro das nossas vidas. Evidentemente, uma questão tão significativa como essa não poderia passar despercebida por Allan Kardec. Ele vai registrar questões muito interessantes sobre isso no livro O Céu e o Inferno, que é uma obra de Allan Kardec destinada a analisar as consequências do lado de lá da vida para a nossa vivência do lado de cá. É um livro que desdobra a quarta parte do Livro dos Espíritos, e na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai apresentar 68 casos de espíritos do outro lado da vida, em que ele tem a possibilidade de conversar com eles para saber como é que eles estão. Curiosamente, a gente fala que na Terra nós temos poucos espíritos em condições felizes, mas o capítulo mais numeroso é o capítulo formado pelos espíritos felizes. São 18 casos. E logo depois dos 18 casos dos espíritos que estão em condição de serem espíritos considerados como felizes, vem um segundo grupo, os espíritos em condições medianas. São 6 casos apenas. E ali vai ser apresentada a história de 6 espíritos que atravessaram a fronteira da morte e se apresentam no mundo espiritual em uma condição muito singular. Eles dizem assim, eles se autodefinem: eu não sou infeliz. Eu não sou infeliz, mas eu também não sou feliz. Interessante, né? Eles trazem uma tristeza dentro deles. É uma característica comum dos 6 casos que Allan Kardec registrou no livro O Céu e o Inferno. Mas o primeiro desses casos traz algumas notícias bem interessantes. É o caso de Joseph Bré. Joseph Bré teria sido um personagem que teria desencarnado em 1840, ou seja, bem antes até dos fenômenos de Hydesville. 22 anos após a sua desencarnação, ou seja, em 1862, sua neta, na cidade de Bordeaux, numa reunião mediúnica, conversa com o avô. A neta conversando com seu próprio avô. Analisem a história de você ter alguém que é jovem conversando com alguém que já viveu, que já passou pela existência humana. É o jovem indagando o velho. É o novo perguntando para o antigo. É fantástico esse diálogo porque é a menina conversando com seu próprio avô, rasgando os véus da imortalidade e trazendo para nós as notícias da vida após a morte, dos fenômenos que muitas vezes nós, ao longo da história, consideramos como inexistentes, a ideia da continuidade da vida, além daquilo que nós consideramos como sendo o término. E aí, nós vamos encontrar nesse diálogo uma resposta de Joseph Bré muito interessante para a neta dele. Quando ela pergunta como é que ele está, e ele diz que ele sofre. Aí ela diz assim: como assim sofre? Sofre o quê? E a definição que ele dá é extremamente bonita do ponto de vista filosófico, mas extremamente preocupante do ponto de vista prático. Ele diz assim: sofro, mas não como poderias imaginar. O que sofro é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Olha só. Ele está no mundo espiritual, mas ele não é infeliz. Depois ele vai comentar mais abaixo sobre essa questão, mas ela diz a ele como ele está, e ele diz: eu sofro, mas não como tu imaginais. Eu sofro
o desgosto de não ter melhor aproveitado o meu tempo aí na Terra. O quanto isso é forte, porque o sofrimento dele não vem de nenhum crime que ele cometeu, não vem de nada disso. Vem do não aproveitamento efetivo do tempo. E na conversa que se segue, nós vamos encontrar pérolas extremamente preciosas. Porque a neta se surpreende, porque o avô dela era um exemplo de pessoa. Alguém de quem ninguém tinha o que reclamar. Uma pessoa que era cumpridora das suas obrigações. Então, quando ele diz que ele sofre o não aproveitamento do tempo, ela não aceita. E ela diz assim para ele: Como sofreis? Por acaso não viveste honestamente sobre a terra? Quer dizer, como que tu pode dizer que não aproveitou o tempo? Tu não tiveste uma vida honesta aqui? E aí, a resposta dele é extremamente instrutiva para todos nós. Ele diz: de que adianta ser honesto aos olhos dos homens, quando devemos ser honestos aos olhos de Deus? E daí ele vai distender o sentido de honestidade de uma forma muito interessante. Ele vai alargar os nossos horizontes sobre o que seja ser honesto, e essas discussões que ele vai apresentar são todas elas relacionadas com a ideia de um melhor aproveitamento do tempo. Ele diz: honesto diante dos homens é quem não rouba, é quem não trapaceia, é quem não prejudica ostensivamente seu próximo, é quem não arranca dele a felicidade, quem não destrói a honra, conforme o Código Penal. Então, ele vai dizer que isso não é suficiente. E vai desdobrar para nós uma série de informações de como é que a gente deve viver para que a gente consiga fazer isso. Ele diz: não basta ser honesto conforme os homens, é preciso ser honesto perante Deus. E aí, todas as discussões que ele vai ter são na relação do aproveitamento do tempo, na relação com seu próximo. Ele diz: não podemos perder tempo com o mal, perder tempo com o ódio, com o desamor. É preciso que a gente aproveite o tempo para perdoar quem nos ofendeu. Não podemos levar as ofensas dentro de nós. Nós temos que fazer todo o possível bem que nos seja possível realizar. E aí ele vai fazendo todo um resgate dessa questão do tempo para nós, mostrando a importância de todos esses itens, que quando a gente pega a mensagem O Homem de Bem e a gente compara com a resposta de Joseph Bré, nós encontramos umas conexões muito interessantes, porque ele vai puxar a questão da benevolência, da inveja, da ambição, do orgulho, e quando ele fala do perdão, ele é muito enfático. Ele diz: é preciso perdoar do fundo do coração. Olha que interessante. Ele não fala que o homem deve perdoar. Devemos perdoar do fundo dos nossos corações. E toda essa costura que ele vai fazendo é destacando a importância do tempo, a importância desse recurso diante das nossas vidas pela possibilidade de aprendizado que a existência nos confere. Então é como se fosse mais ou menos assim. A gente reencarna e Deus nos concede uma janela de tempo. Ele nos oferece um tempo para estarmos entre os homens. E quando a gente está entre os homens, ele nos concede dias com 24 horas cada um deles, para que a gente haja, simbolicamente, como agiu Abraão, aproveitando todos os dias de sua existência, fazendo todo o bem que nos fosse possível, para que a gente contabilizasse isso na história da nossa existência, para que na lápide do nosso sepultamento constasse os dias efetivos que passamos sobre o planeta e não aquelas outras oportunidades que nos foram concedidas, e conforme diz Joseph Bré, não soubemos aproveitar porque acabamos ficando honestos conforme o olhar dos homens, mas não como o olhar de Deus. E aí, o Espiritismo descerrando para nós uma série de informações preciosíssimas
vem nos oferecer lições de uma profundidade muito significativa e reflexões que nos ajudam a entender mais efetivamente como que a gente pode lidar para aproveitar esse tempo na Terra e fazer todo o bem que a gente puder. Sabe, muitos de nós, quando lidamos com as verdades espíritas, fazemos uma leitura muito equivocada do que significa a reencarnação. Muitos companheiros, quando lidam com a informação da imortalidade e da possibilidade da reencarnação, encontram nessa informação preciosa um motivo para amolentar o seu processo de crescimento espiritual, dizendo: vou ter muito tempo para isso. Isso eu mudo na próxima. Na próxima encarnação eu dou um jeitinho nisso. Por hora eu vou me acomodando como está. Essa leitura, ela não é correta de se fazer. Não é correto pensar dessa forma. E a razão pela qual não se pode trabalhar com essa hipótese é por conta de 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é que a cobrança dos nossos equívocos, ela é feita pela consciência que está dentro de nós. Então, é a partir de nós próprios que vai se dar um mecanismo de desconforto diante da lei. Ou seja, quanto mais eu sei, mais eu me cobro por não utilizar aquilo que eu sei. Essa desculpa, portanto, de que eu vou ter muito tempo para poder progredir, ela não cabe na hora em que nos é revelado o conhecimento espírita. Por quê? Porque quando o conhecimento espírita nos é entregue na mão, é como se nós recebêssemos também uma espécie de propulsão evolutiva. Descerra-se diante de nós horizontes que os outros não têm. Analisemos de maneira prática. Nós sabemos da reencarnação e da lei de causa e efeito, mas o nosso vizinho não sabe. Ele cuida dos filhos dele com a verdade que ele conhece. Ele trata a esposa, a mãe e os pais com as verdades que ele conhece. Então ele tem uma leitura de mundo, e com a leitura de mundo que ele tem, ele exerce a sua forma de agir entre os homens. E nós? Na medida em que você tem a informação de que a morte não existe, que você tem a informação da reencarnação, e mais, que você sabe que a família é o excelente local de exercício das virtudes para que o homem alcance a superação das suas limitações, você não tem mais desculpas. Percebe a diferença? Como eu não sabia, a minha cobrança da minha consciência é menor. A cobrança da minha consciência é menor. Mas a partir do momento que a venda dos nossos olhos é tirada e que nós passamos a perceber o que significa efetivamente a encarnação e o valor das horas diante das nossas vidas, nós não ficamos mais confortáveis com o não uso do tempo da maneira correta. Então, não é dizer que alguém virá de fora para nos cobrar porque nós não usamos o tempo e a gente vai dizer: não, meu colega, na próxima encarnação, bota isso aí na minha ficha, na próxima eu resolvo isso. Porque não tem essa pessoa. Ninguém vai chegar com uma ficha para dizer: olha, você ficou faltando essa parte aqui. Quem vai cobrar somos nós próprios. Quem vai nos incomodar é o nosso próprio interior. E a nossa consciência, ela vai nos cobrar de maneira exata do tamanho do nosso conhecimento. Quanto mais você tiver compreensão, lucidez e nitidez dos conceitos espirituais, tanto maior vai ser a cobrança. Mas como? Porque de dentro para fora. Não é um juiz externo, somos nós que nos cobraremos. Então, nós vamos nos cobrar.
E é por isso que a gente não pode perder a oportunidade, porque essa cobrança, ela vai acontecer inevitavelmente. No livro Justiça Divina, existe uma mensagem intitulada Por Nós Mesmos, em que fala que somos nós mesmos, não é ninguém, somos nós próprios que nos retiramos do concerto dos espíritos superiores, somos nós próprios que nos escondemos por conta das nossas faltas, das oportunidades que nós não conseguimos aproveitar, de tudo que a vida nos concedeu e a gente não soube dar valor. Então, é por nós mesmos que nos retiramos disso. Não existe uma sentença após a morte de um tribunal que vai chamar com aquela ficha imensa para julgar o que a gente fez. Nós trazemos as sentenças no interior dos nossos corações. Isso é que dá sentido à frase de Jesus, quando dizia: a quem muito será dado, muito será cobrado. Por que a quem muito será dado, muito será cobrado? Porque a quem muito conhece, a quem muito foi dado o conhecimento, muito será cobrado. Mas vai ser cobrado por quê? Não está dito assim, olha, a quem muito será dado, muito será cobrado. Mas quem vai cobrar? Não é ninguém de fora. É a própria consciência. É o próprio eu profundo que vai dizer, eu não podia ter feito isso. Não era correto que eu tivesse feito assim. No livro Além da Morte, de Otília Gonçalves, através da psicografia de Divaldo Franco, ela apresenta, na hora da sua desencarnação, a resposta para uma pergunta que eu procurei durante 20 anos em doutrina espírita sem encontrá-la. E eu encontrei nessa obra. E aí, para encurtar esses 20 anos de pesquisa dos que estão nos ouvindo, eu já vou contar agora o que é que eu encontrei nessa obra, que é muito precioso. Existe uma coisa que o pessoal fala muito, e isso não está só em obras espíritas, muitas pessoas falam isso, que quando elas se aproximam da morte, tem uma experiência de quase morte, ou nem precisa ter, sofre um acidente, uma coisa grave, um momento que a encarnação parece que vai terminar, o espírito tem uma tendência de viver uma experiência muito curiosa. Quando ele percebe que a desencarnação vai acontecer, não acontece com todos, mas muitos relatam, a vida passa muito célere na frente dele. Então, as cenas da existência correm rapidamente na nossa mente e nós enxergamos aquilo que nos aconteceu passando de maneira muito veloz. Isso eu já tinha ouvido falar várias vezes e eu ficava me perguntando por que isso acontece? Qual a razão disso acontecer? Por que esse mecanismo? E aí, naquela época, né, isso aí, meu Deus, eu era menino pequeno, então eu ficava pensando, meu Deus, será que é o filme rebobinando, que aí vai rebobinar o filme para poder levar das memórias? Será que faz isso? Mas aí veio o digital, então não pode ser rebobinagem. O que está acontecendo? Por que a gente tem esse passar ligeiro da existência? Nessa obra da Otília Gonçalves, ela diz que isso acontece porque na hora que a desencarnação se aproxima, a nossa consciência sente que vai prestar contas com a vida. O nosso eu mais profundo diz, meu Deus, acabou. Agora vai ser a hora de dizer o que eu fiz. E aí nós rapidamente repassamos a existência de maneira muito célere para verificar o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que produzimos, o que não produzimos, para poder ter alguma coisa para justificar, porque acabou. Aquilo que a gente poderia... acabou. Não, mas amanhã eu vou dizer para minha esposa que eu amo. Acabou. Não vai poder mais. Terminou o prazo, a janela fechou. Então, o espírito ele passa muito celeremente isso. Só que na narrativa de Otília Gonçalves, ela conta uma coisa meio preocupante. Ela diz que as cenas passam muito rapidamente. E quando chega numa cena que você errou, ela congela. Ela para na hora que você erra. Para, congela. Você se vê na cena fazendo o mal. E o que é pior, ela diz, você vê e você raciocina sobre o que você fez. E as opções daquilo que você poderia ter feito e que não fez, vêm na sua mente. Então, esse processo é uma cobrança natural, reflexa da própria consciência. E aí, aquilo que a gente fez de positivo vai
compensando o que fez de negativo. Quando eu passo, nossa, olha o que eu fiz. Mas eu mudei. Eu paro, mas aqui eu também me consertei. Então, eu vou revendo e dizendo, aqui eu errei, mas eu já refiz esse ponto. Aqui eu também refiz. Então, as conquistas que vamos fazendo vai, de certa maneira, anulando as angústias que a gente possui. E quando o fenômeno da morte se completa, o espírito já fez uma primeira pré-avaliação da sua circunstância. Então, nós temos que fazer um aproveitamento do tempo. Eu disse que eram duas razões. Primeiramente, porque quem sabe vai ser cobrado de maneira mais efetiva, porque a quem muito será dado, muito será cobrado. E, evidentemente, há algumas pessoas que, de posse dessa informação, dizem, meu Deus, não quero nem entrar mais no centro espírita, não quero nem ir lá mais. Porque se eu for para lá, eu vou saber, se eu souber, eu vou ser cobrado, e aí essa consciência vai me cobrar demais, e eu vou ficar todo enrolado, então é melhor eu ficar ignorante. Porque eu, ignorante, eu faço menos cobrança a mim mesmo, então eu vou ficar melhor no mundo espiritual. É errado, não é verdade. Vamos pensar no conhecimento espírita e família. Se eu não sei nada de conhecimento espiritual e vivo em família, eu vou me cobrar menos, é verdade. Se eu estou em família e eu conheço de vida espiritual, eu vou me cobrar mais. É verdade, vai se cobrar mais. Mas eu pergunto, e o quanto de acerto você pode fazer se você souber? O que é mais vantajoso? Ser mais cobrado, mas poder saber da reencarnação e conseguir evitar conflito com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido, com o esposo, com o filho, com filha, com o neto, com o bisneto, com sei lá com quem, até com sogra. Você vai conseguir trabalhar as suas dificuldades, porque a leitura espiritual que você tem lhe dá a condição de resolver 1000 problemas. Então, se você for cobrado na sua consciência por um, vale a pena, porque você resolve 1000 problemas. Não saber deixa a nossa marcha bem devagarinho. A gente anda às apalpadelas no escuro, querendo encontrar o caminho. Acerta pouco, cobra menos, mas acerta bem pouco. Mas quem tem esse conhecimento é como se acendesse uma luz. Eu enxergo o caminho, eu ando muito mais depressa. E posso, evidentemente, me cobrar. Mas o que eu vou ganhar de aprendizado é incomparavelmente muito mais interessante do que as possibilidades de cobrança que eu tenho. Mas essa é apenas uma das razões pelas quais nós temos que aproveitar o tempo que a gente possui. A segunda, longe de mim, querer trazer preocupação para quem quer que seja. Mas às vezes a gente não faz a mudança e diz, na próxima eu resolvo isso. Aí na próxima você renasce longe, sem acesso ao conhecimento espírita. E aí? Você renasce numa população alheia a tudo que diz respeito à espiritualidade. Longe dos conceitos de reencarnação, longe de tudo. Se com o conhecimento já estava difícil de mudar, imagine sem ter. O que seria de nós se não tivéssemos esse conhecimento? Então, a gente renasce. Já é difícil mudar com a informação do Espiritismo na mão, que dirá nascendo num país estranho, com uma cultura totalmente adversa e sem o conhecimento espírita. Volta a ser cego espiritual novamente. Teve a chance de fazer e não soube aproveitar. Então é muito importante que a gente consiga perceber essas coisas, porque, a bem da verdade, os espíritos não têm essa leitura que a gente tem, de dizer, depois eu faço. Isso é uma leitura muito de encarnado. Os espíritos têm pressa. Quem despertou, quem acordou para a vida tem pressa de mudar. Quem não tem pressa? 2. Primeiro que não tem pressa, a alma que dorme. A alma que dorme nem sabe que tem que se transformar, está tão bom com os defeitos que tem. Então, a alma que dorme, a alma que ainda está em processo de consciência de sono, ela não está interessada em mudar. Mas quem já acordou, quer correr, quer avançar, porque quer acessar a felicidade que está reservada aos que se transformam. Joana de Ângeles, na obra Jesus e a Atualidade, capítulo 1, fala muito disso,
que depois que a gente começa a despertar, nós temos ânsia de felicidade. E é isso que move o espírito a querer se transformar, porque ele vai experimentando cada vez mais o prazer da mudança, a felicidade de vencer suas imperfeições, e isso vai motivando a novos desafios, novos, e ele vai aumentando a velocidade. Mas a alma que dorme não está preocupada com isso. Mas são dois que não têm pressa. Um é a alma que dorme. O outro que não tem pressa é Deus. Deus não está com nenhum pingo de pressa, porque ele é eterno. Quem tem que ter pressa somos nós, que temos ânsia de felicidade. É por isso que o Espiritismo nos destaca que a gente precisa atentar para que as dores do mundo material não nos arrastem na condição do sofrimento desnecessário. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que porque temos o conhecimento espírita, não podemos passar por dificuldades materiais. Ah, não, eu não. Eu sou espírita, tudo tem que dar certo para mim. A minha conta tem que estar sempre no azul, eu tenho que ter sempre um emprego bom, dinheiro, coisa farta. Então, às vezes não acontece. Às vezes nós passamos por dificuldades muito profundas. Prejuízos enormes podem nos alcançar. E mesmo diante dessa dificuldade, desses prejuízos que podem arrancar de nós a sensação da proteção divina, nem por isso nós podemos ficar lamentando demais. Porque se a gente lamenta demais, a gente para de crescer. Não é para nós sermos indiferentes, mas a vida pede mudança. A vida pede que a gente avance para frente. Se a gente sofre algum revés e tem dificuldade, essas dificuldades que a gente passa, elas têm um propósito de aprendizado. E todos na Terra renasceram para experimentarem algum tipo de dor. Às vezes o nosso sofrimento é na área material. A gente não vai conseguir ter aquele equilíbrio econômico que gostaria de ter, vai ter uma dificuldade de manter o equilíbrio da família em termos financeiros, ou vai ter e vai perder tudo. Vai perder tudo. Mas aquele que sabe que a alma é imortal, que somos imortais, sofre, dói, mas ele encontra compensações, ele tem uma leitura diferente de vida, tal como propõe Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde ele trata do ponto de vista. Então, passar por dificuldades materiais são situações que nós todos podemos passar. Mas a gente passa por elas, chora, lamenta, senta na calçada, sente o golpe, mas temos que ser resilientes. O dom de nos reconstruirmos após um golpe. Se nós não tivermos resiliência, nós não estamos sabendo aproveitar o conhecimento espírita. Vem a dificuldade material, aquilo nos amassa, mas depois que a dificuldade passa, eu ganho um novo fôlego e, inspirado na ideia da imortalidade, da proteção dos espíritos, na reencarnação, na lei de causa e efeito e tudo que nós sabemos, eu me reconstruo de novo. Então, muitos de nós somos marcados para passar por essas dificuldades materiais. Outros de nós não. Tem outros que passam por outro tipo de dificuldade no curso da existência e a gente não pode perder o time da vida. São aqueles que experimentam a dor de ter tropeçado naquilo que conhecia. Então, muitas pessoas se sentem fracassadas porque elas fracassaram nas coisas que ela entendia que era o melhor para elas. Puxa, isso era o melhor para a minha vida e eu não soube aproveitar essa chance. E a gente fica lamentando as perdas, considerando que aquilo que a gente perdeu era o melhor que a gente tinha. Nem sempre, sabe? Tem vezes que a gente lamenta umas perdas que, bem da verdade, são para o nosso próprio progresso. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender que as nossas lágrimas, muitas vezes, nos educam mais do que os nossos sorrisos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item número 24, A Desgraça Real, uma mensagem recebida através do espírito Delfina de Girardin, ela que assina essa mensagem. Nessa mensagem, ela faz uma inversão de lógica, mostrando que aquilo que seja a aparente perda,
muitas vezes é o sucesso verdadeiro do espírito. Às vezes a gente perde algo e aquilo que a gente lamenta que perdeu é exatamente o nosso momento de sucesso. Quando eu acho que eu encontrei o fracasso, é quando eu consegui efetivamente um avanço na minha leitura espiritual de vida. Então, nem sempre os nossos tropeços do ponto de vista do que aquilo que a gente tanto sonhava é verdadeiramente um mal para nós. Às vezes, algo que a gente perde pode ser uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Nós temos algumas pessoas que fisicamente possuem algumas perdas do ponto de vista orgânico, de saúde, e essas perdas ensinam tanto, a pessoa cresce tanto espiritualmente com as perdas físicas de saúde que tem, que acaba sendo um benefício. Nesse período de pandemia, quantas reflexões nós estamos fazendo em virtude dessas experiências? Quantas famílias estão se organizando? Quanto perdão está sendo concedido? Quantas reflexões e mudança de propósitos de vida estão acontecendo entre aqueles que percebem que nada na vida é mais precioso do que ela própria? Então, esses aparentes fracassos podem esconder dentro deles grandes crescimentos para nós. Há outros que consideram que o grande problema da sua vida é que, de repente, a pessoa cometeu um erro na vida que ela considera imperdoável. E ela fica se condenando, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, e para de viver, olhando de maneira muito forte para o seu próprio passado, tendo uma leitura muito amarga sobre a sua própria história. E aí, a gente, de repente, já é adulto, mas fica olhando para o período que fomos adolescentes e nos condenando por determinadas atitudes que nós tomamos, como se não existisse para nós perdão, como se nós não tivéssemos condição de nos reabilitarmos diante da lei. Nesse aspecto, daqueles que consideram que aquelas nossas dores, os erros que cometemos não possuem perdão, é preciso rever isso urgentemente. Nós precisamos fazer, tanto quanto perdoar os outros, promover o processo de auto-perdão, que é perdoar a nós mesmos. Só que tem uma coisa para a gente se auto-perdoar. Só existe uma forma de eu conceder auto-perdão, porque o perdão, o que é? É eu conseguir entender a outra pessoa e tirar de dentro de mim a rejeição que eu tenho por ela. É assim que funciona o perdão. Só que o auto-perdão sou eu mesmo. Então, como é que eu vou perdoar a mim mesmo? Se sou eu mesmo, como é que eu vou perdoar uma pessoa que sou eu próprio? Não faz muito sentido você perdoar a si mesmo. Como que vou conseguir perdoar? Tem uma maneira de fazer. A maneira de nós conseguirmos nos auto-perdoarmos é nós separarmos o nosso eu em o meu eu presente, que sou o eu de hoje, o que tem uma leitura e compreensão de mundo, e o eu do passado, o adolescente, a adolescente, o jovem, a pessoa lá atrás que cometeu um equívoco. Este sou eu, este não sou mais eu. Este tem experiências do hoje que o jovem não tinha. Portanto, a leitura de mundo que ele tem é muito superior à do jovem. Qual o resultado disso? Eu não posso julgar o jovem com aquilo que eu sei hoje, porque seria condenar alguém que não conhece por aquilo que eu sei. Então, para promover o auto-perdão, você precisa acolher essa criança que você já foi. Esse frágil ser que precisa de compreensão, entendendo que você não é mais ele. E você promove o auto-perdão, compreendendo que quando essa decisão foi tomada lá atrás, era o que de melhor esse ser, que não existe mais, tinha como certo naquela época. Então a gente consegue com isso acolher a nós próprios e fazer a transformação das nossas vidas pelo acolhimento que a gente pode fazer ao nosso eu mais profundo. Então, os nossos erros precisam ser defrontados com o fenômeno do auto-perdão para que eu consiga caminhar, senão eu não aproveito meus dias.
Eu vou ficar tão martirizado pelo que eu fiz no passado, que eu não vivo hoje. Eu fico soluçando dentro do guarda-roupa aquilo que eu fiz há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, e que eu não tenho hoje condição de alterar aquilo que já passou. Não tenho. Então, é muito importante o trabalho do auto-perdão. Mas, às vezes, o problema não está em nós, às vezes o problema está no outro. Às vezes, o que nos dói, o que nos amarga, não é o nosso problema de perda material, não é o nosso problema de saúde, não é o erro que a gente cometeu, não é nada disso. É a decepção que a gente sente com aqueles que a gente procurou amar. Quantas vezes nós acreditamos no amor de alguém e esses nos traem, nos enganam, nos exploram, nos infelicitam, nos desgraçam, nos empurram na direção do equívoco. E nós, envergonhados do que fizemos, não conseguimos caminhar e ficamos presos na decepção que sofremos, como se esses elementos que nos enganaram, que nos iludiram, tivessem roubado de nós a possibilidade de sermos felizes. Nós precisamos nos bastar. Nós não devemos depender do outro para sermos felizes. Todos aqueles de nós que dizemos assim: eu casei com você e eu quero que você me faça muito feliz. Ou de maneira diferente: eu sou uma pessoa muito infeliz porque você me faz infeliz. O que aconteceu nessa hora? Eu entreguei para o outro a chave da felicidade do meu coração. É um equívoco. Nós temos que nos bastar. Nós temos que amar ao outro, sim, mas não a ponto de perdermos o equilíbrio por esse amor. Quando nós amamos alguém, nós esticamos as nossas vidas em favor do outro. Nós nos voltamos na direção dele. Nós levantamos a perna para alcançar a mão do outro. Mas nós não podemos levantar a perna que sai tanto a ponto de perdermos o equilíbrio. A gente levanta e segura na mão dele, mas se ele soltar, eu tenho que ter condição de voltar a ficar em pé. Se eu me desloco demais do meu eixo, se eu avanço demais na direção do outro, a ponto de sumir para ficar mais próximo daquele, se o outro soltar a minha mão, eu vou cair. Então a gente acaba sofrendo muito pela entrega que a gente faz a ponto de esquecer de nós próprios. Então as decepções não podem roubar de nós a possibilidade do progresso. E entre todos esses dramas que a gente tem, ainda existe uma última situação que também pode acontecer, que são chamados dramas insolúveis. São aqueles que a gente diz assim: esse não tem solução, meu Deus, isso aí não tem mais jeito. Porque os dramas insolúveis, eles sugerem a nós que a nossa vida não tem mais jeito. Projeta as pessoas na depressão e na própria desistência da existência. Dramas insolúveis ou ditos insolúveis são muito perigosos, porque roubam de nós o que nós temos de mais precioso na vida. Sabe o que é? O dom de viver. Nós temos vida oca, uma vida que não tem mais prazer, uma vida que não tem mais interesse por nada, porque parece que os nossos dramas não têm solução. Nós precisamos ter a compreensão de que somos almas imortais, que as experiências que passamos são temporárias, mas só a vida é permanente. E que aquilo que a gente passa, que é amargo, pode ser, de repente, um excelente instrumento para nos fortalecer, para que nós sejamos fortes a partir das experiências amargas que vivemos e nos tornarmos, assim, capazes de sermos mais resilientes. Quando temos famílias muito difíceis, nós muitas vezes nos tornamos pessoas encantadoras, porque as experiências difíceis do lar desabrocham em nós virtudes extraordinárias e, através dessas dores que muitas vezes atravessamos, desabrocham virtudes e criaturas que conseguem contribuir na vida de muita gente. Mas se nós temos uma vida muito fácil, uma família muito tranquila, nem sempre a gente consegue forjar boas virtudes, porque mares calmos não fazem bons marinheiros. Nós precisamos estar preparados para esse processo de desenvolvimento que a vida nos chama. Exatamente por isso, existe uma mensagem de Emmanuel
que trata sobre essa questão da importância do tempo, chamada Recomeço. Nessa mensagem, Emmanuel faz um passeio por alguns pontos muito importantes, trazendo algumas reflexões bem interessantes. É uma mensagem curtinha e eu vou me dar ao luxo de lê-la por inteiro, porque ela é bem curta. Diz Emmanuel: não gastes a riqueza do tempo com lamentações improdutivas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Ok? Não destrua o valor das horas no fogo da agitação improdutiva, porque são lamentações improdutivas, lamentações que a gente não aproveita. E continua Emmanuel: cala-te e pensa. E aí ele vai relacionar aqui 5 problemas. Primeiro, sofreste talvez prejuízos enormes. 2, fracassaste naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. 3, provavelmente caíste em erro. 4, padeces desenganos que jamais esperaste. 5, encontraste problemas que te parecem insolúveis. Aí conclui Emmanuel: entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Queixa e aflição vazia não é a aflição que leva a uma mudança, não é um processo de autoconhecimento, é o processo de mergulhar na dor, pela dor, na dor, pela dor e o desespero da dor. Diz então Emmanuel: reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos, e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente em 2 palavras: posso recomeçar. Por que posso recomeçar? Porque realmente nós temos um arsenal imenso. Olha o que Deus botou em nós: o conhecimento da imortalidade, da vida após a morte, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Que tesouro pode ser maior que esse? Se nós não somos almas puras, é esperado que a gente erre, é esperado que a gente tropece. Mas eu vou usar o medicamento que eu tenho, eu vou usar o arsenal que eu possuo dentro de mim para curar as minhas feridas, para entrar na luta e não ficar desesperado. E quando aquilo nos assomar e tentar nos tomar, nos retirar do equilíbrio, lembrar que nós sempre podemos recomeçar. Recomeçar o quê? Vencendo a nossa sensação do fracasso, vencendo a nossa sensação de que nós tivemos prejuízos enormes, ou de que o nosso erro é irrecuperável, de que os outros nos destruíram, ou que temos problemas insolúveis. Não, nós somos almas imortais. Nós estamos na Terra para viver da maneira mais intensa possível, para aproveitarmos todos os dias da nossa vida, para que eles sejam capazes de serem registrados nas nossas lápides, como sendo um dia no qual nós vivemos plenamente tudo aquilo que a gente poderia fazer. Nós, portanto, somos os artífices da nossa própria história, os senhores da nossa vida. Então, se algo nos atingiu, se nós estamos hoje com a sensação do fracasso, que a gente pense, reflita, encontre em nós instrumentos para que a gente vença e aproveite esse tesouro inestimável que as horas possuem. E só para concluir as minhas palavras, eu gostaria de resgatar aqui uma história que está contida na obra de Irmão X e que fala sobre o tempo, para que a gente possa refletir uma outra face desse problema. É quando o erro está no outro e não em nós. Quando o tropeço não foi meu, mas foi do outro. Quando foi o outro que nos infelicitou, que nos trouxe tantas dores. Como que a gente deve trabalhar a dor e o sentimento de desespero diante da perversidade do outro, diante da nossa própria vida? Irmão X, trabalhando essa questão conosco, traz uma mensagem extremamente rica,
que nós deveríamos relê-la com frequência, porque ela tem uma possibilidade muito grande de nos instruir nos nossos momentos de crise. Ela está na obra Contos desta e de Outra Vida, no capítulo 23. E o título dela é Eles Viverão. Nessa mensagem, irmão X conta que 11 anos depois da crucificação de Jesus, Tiago, discípulo de Jesus, é arrastado pelas ruas de Jerusalém, acusado de ser uma pessoa que não segue a lei de Moisés, é apedrejado, torturado, e depois o carrasco vem com a espada a mando de Herodes e corta o pescoço de Tiago e o mata. Simão Pedro assiste tudo. Assiste desesperado, inconformado, não aceitando aquilo, porque Tiago não fez mal a ninguém, não fez nada. E a turba gritando, mata, mata, arrastando seu corpo ensanguentado pela rua, e vendo as pessoas envolvidas, ele se desespera, volta para casa e começa a orar inconformado, Senhor, Senhor, não é possível. E de repente, o próprio Cristo aparece para ele. Quando Jesus aparece, Simão cai de joelhos nos pés do mestre e diz, Senhor, tu não sabes o que aconteceu. Jorebe mentiu, Senhor, mentiu sobre nós, ele nos mentiu atrás de dinheiro. Por dinheiro ele mentiu, ele nos desgraçou. O que ele merece, Senhor, o que ele merece. E Jesus diz, Jorebe vai viver, Pedro. E Pedro não entende a resposta e diz, vai viver, Senhor? Sim, vai viver. E Amenabe que criou toda essa trama, que criou toda a história que nos levou a perder agora Tiago, como que fica? O que ele merece por ter criado tudo isso? Diz Jesus, Pedro, Amenabe vai viver. E Pedro não entende. Mais inconformado, ele diz, tá, tudo bem, ele vai viver, mas Ionaquim, Bemade, que foi o carrasco, ele que fez a morte, puxou a espada e matou o Tiago, o que ele merece? Responde Jesus, Ionaquim vai viver. Jesus, olhando para Pedro, observa que ele não entende. E Pedro então volta a Jesus pela 4ª vez. Senhor, Amós nos vendeu. Amós não poderia ter feito isso. Ele nos vendeu, Senhor. O que vai acontecer com Amós? E Jesus responde, Pedro, Amós viverá. E Pedro, inconformado, disse, não, Senhor, não é possível. Não é suficiente. Herodes, perverso, cruel, mau, ele mandou matar, ele poderia ter feito com que isso não acontecesse, mas foi ele que sentenciou Tiago à morte. Ele é cruel, Senhor, ele é mau, ele não tem coração. O que Herodes então merece? E Jesus diz, Herodes, Pedro, também viverá. Pedro então diz, mas Senhor, viver é muito pouco, eles são muito cruéis, eles fizeram mal. Viver é uma bênção. Eles vão viver. Ora, o que a gente vai fazer? E Jesus diz para ele, Pedro, eles viverão, porque o remorso voraz possui bastante fel para amargar uma vida inteira. O remorso voraz possui bastante fel suficiente para amargar uma vida inteira. Nunca te vingues. E aí digo para nós, nunca nos vinguemos. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para alcançarem e alçarem a dor da sentença cruel que eles estão lavrando contra si mesmos. Então, da mesma maneira que a vida pode ser para nós um instrumento de crescimento se soubermos aproveitar as horas e os dias, aqueles de nós que podemos estar emaranhados com a lei de causa e efeito, teremos que consequência da lei?
viver, porque o remorso possui fel suficiente para amargar uma existência inteira. Pensemos em todas essas coisas e aproveitemos o tempo que o Senhor nos concede, porque não sabemos quando será a nossa hora da partida. Por isso, o tesouro das horas, dos minutos e dos segundos são extremamente preciosos para que a gente possa desperdiçar com as lamentações vazias, a mágoa descabida ou o desejo de vingança. Que o Senhor nos abençoe e faça sentido nas nossas existências o conhecimento espírita nos dias que temos, para que sobre as nossas lápides um dia possa constar: estes foram os dias e os anos das nossas vidas, assim como Abraão.